Eu vou ler lá em Apocalipse 22, quem quiser acompanhar, a partir do 7, que fala: Jesus vem em breve. Deus confirmou através do louvor e do cântico da irmã Fran. Eu estava com essa palavra preparada para saudação, mas como eu ganhei a oportunidade para pregar, né? E aí Deus confirmou no cântico do irmão Jorge e a irmã Fran. Aí eu falei essa mesmo. Apocalipse 22, a partir do 7. Já encontraram? Fala assim: eis que venho em breve, feliz aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo a imundície, e continue o justo a praticar a injustiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e pode entrar na cidade pelas portas. Glória a Deus. Vou ler até aqui. Aí no decorrer da palavra eu leio mais. A palavra do Senhor é linda, né? Na parte que ele fala: eis que venho em breve, feliz aqueles que guardam a palavra deste livro. Fala: feliz aquele que guarda no seu coração, né? E não só guardar, mas nós temos que viver aquilo também, né? Que nós lemos, porque a palavra do Senhor fala: se nós só lemos, mas não praticarmos, é em vão, né? O Senhor fala aqui da sua vida. E às vezes nós vemos no mundo que as pessoas hoje não esperam mais o noivo, né? Não estão mais esperando ansiosos como antigamente, né? Quando falava assim: Jesus está voltando, todo mundo se reunia, sabe? Todo dia era como se Jesus fosse voltar hoje. Hoje nós estamos vendo que a igreja não está mais assim, né? Ansiosa, com sede da vinda de Jesus. Mas nós temos que ser diferente para que nós venhamos passar para outras pessoas esse entusiasmo, essa alegria de nós, porque nós somos a luz do mundo. E aonde a luz chega, as trevas fogem, as trevas não conseguem suportar a luz, que nós venhamos estar preparados. Glória a Deus. Porque ele fala: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo. Amém. A recompensa dele está com ele, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Ele vai retribuir a cada um de nós. Não pense que tudo que você passa aqui na terra, que você fez, é em vão. Não é, porque um dia você vai ter recompensa. Amém. Pense, vale a pena, igual o hino que o irmão Jorge canta, vale a pena nós esperarmos, vale a pena nós nos santificar, vale a pena nós passar horas e horas lendo a palavra do Senhor, vale a pena nós ficarmos de joelho dentro do nosso quarto trancado, lá orando. Às vezes nós pensamos que isso não vale a pena, mas vale. Nós não estamos vendo no mundo físico, mas no espiritual. Nós estamos sendo reconhecidos no mundo espiritual. Sabemos que no mundo espiritual Satanás conhece a gente. E nós temos que ser conhecidos no mundo espiritual. Não só no céu, mas no mundo espiritual. Amém. Porque nesses tempos que nós estamos vivendo não é fácil, né? E eu me lembro que mês passado nós estávamos todo mundo bem, né? No começo do mês. Eu nem sabia que nós ia pegarmos Covid. Nós estávamos todo mundo animado. Vim orar aqui de manhã de consagração. Era só eu, a Ludmila e a Cássia. Nós fazemos toda sexta consagração. Graças a Deus. E teve um dia que na sexta-feira eu já estava sentindo um pouco mal. Mas nós fizemos o propósito, mas a gente já estava um pouquinho mal, né? E eu falei, até a Ludmila orou pela minha garganta. Mas eu entendo que todas as coisas cooperam para o nosso bem, né? É um aprendizado
Tudo que nós passamos na vida é um aprendizado. Porque se Deus coloca enfermidade, a gente pega, mas Deus nos livra. Ele fala que se nós passássemos pelo fogo, nenhuma chama arderia em nós. Amém. Se nós passássemos pelas águas, nós não nos afogaríamos, né? Amém. Às vezes Deus não nos livra de algo, mas Ele livra nós dentro daquilo, né? Ele não livrou Daniel de Pacova. Ele poderia muito bem ter livrado Daniel, mas ele não quis livrar Daniel. Ele livrou ele lá dentro da cova. E muitas das vezes na nossas vidas nós pensamos, só porque nós somos crentes, Deus pode nos livrar de tudo. Quando eu aceitei Jesus, eu pensava assim: como eu oro muito, Deus não vai deixar acontecer nada comigo. A gente é assim, né? No começo da fé, a gente é entusiasta, Deus não vai deixar nada. Aí as lutas vêm, a gente fica pensando, mas meu Deus, eu te sirvo, eu estou fazendo tudo certinho, por que está vindo? É porque é para o nosso crescimento espiritual, está faltando algo em nós que precisa ser mudado, né? Nós não vemos as nossas falhas, às vezes, nossos defeitos, aquilo que precisa ser mudado em nós. E o Senhor vai nos capacitando, vai nos mudando, vai tirando tudo aquilo que impede o nosso crescimento espiritual, né? Glória a Deus. Estava conversando com a Lute quando nós estávamos limpando a igreja no domingo, que se ela me conhecesse antes, ela ia falar: meu Deus, eu era igual o Jorge, sanguinária, qualquer coisa eu já ia na porrada. Eu era barraqueira, não, eu batia mesmo, de verdade. Uma vez eu dei uma surra na cunhada minha. Eu era de resolver logo, era batendo, não tinha esse negócio de diálogo. Deus transforma tanta gente que se eu olhar eu fico com vergonha, sabe? A gente sente vergonha daquilo que a gente fazia. E eu falo: Senhor, ainda falta mudar, né? Porque pense, eu falando com a Ruth que eu não levava desaforo para casa, não. Eu falava assim: eu não guardo almoço para janta, não. Se falasse uma coisa para mim, eu já ia logo tomar satisfação, já queria bater, né? Falava: Jesus, ainda bem que o Senhor me mudou. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Eu falo assim, todo dia da hora, eu falo: Deus, não deixa a velha Jorge se nascer, não. Amém. Já morri, né? Glória a Deus. Mas é Deus que vai mudando a gente. A gente tem que colocar na posição e pedir para o Senhor mudar, né? E eu falar: Senhor, me muda, me ajuda a ter domínio próprio, controle. Porque quando a gente é mais nova, parece que tudo é diferente, né? A gente não tem juízo, ainda mais quando a gente é do mundo, né? A gente quer resolver tudo na violência, na discussão. A gente pensa que está certo, mas a gente está errado. E eu vejo na palavra do Senhor aqui que Ele fala assim: continue o injusto a praticar a injustiça, continue imundo a imundície, continue o justo a praticar a justiça. Isso aqui é para nós, por isso que eu estou falando do testemunho como eu era antes. E hoje nós sabemos que nós temos que nos santificar, né? Continue nos santificar. Aquele que continua injusto, que ele continue a praticar a sua injustiça, né? Mas se nós somos transformados, que nós devemos ser diferentes. E eu falava assim: Senhor, me muda, me transforma. Amém. Glória a Deus. Que eu venha ter paciência. E eu era muito, sabe, amargurada. Qualquer coisinha que a pessoa me falava, eu já guardava rancor. Eu não era de vingar essas coisas, não, mas eu guardava rancor daquela pessoa. Às vezes a pessoa nem sabia que tinha magoado e eu ficava com rancor. Isso não prejudica nem a pessoa que te feriu, não. É você que está ferida, né? E a gente tem que aprender a perdoar. Não é fácil perdoar. A gente fala assim: se você for falar para alguém liberar perdão, fácil falar, mas não é fácil a gente, né? Quando a gente está ferido. E o único que pode nos ajudar é Jesus a curar, a limpar, a perdoar, a abandonar o passado, porque Deus fala que Ele já esqueceu do nosso passado. Teve um dia que eu estava orando e Deus, o pastor Marcelo falou para mim: passado eu já te perdoei, já guardei para lá, porque eu estava remoendo o passado. E Jesus falou para mim: o teu passado eu já perdoei. É porque às vezes a gente fica lembrando assim, pedindo perdão, que a gente tem medo de Deus não ter perdoado, né? Mas Deus não é como a gente que fica lembrando, né, das nossas falhas, a não ser quando nós caímos no mesmo erro, né? Aí Ele vai nos ajudar. Tem uma parte que fala assim também, aqui que fala assim:
17. O Espírito e a noiva diz: vem. E todo aquele que ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser beber de graça da água da vida. O Senhor fala: vem quem tem sede, e venha quem quiser beber da água da vida. Então ele convida duas pessoas, quem quiser e quem tem sede, né? Eita, glória. E eu creio que todos que estão aqui têm sede. Glória a Deus. Se estão aqui é porque quer beber da água da vida. Amém. Que nós viemos beber todo dia dessa água da vida. Eita, né? glória a Deus. Do Espírito Santo nas nossas vidas. Aleluia, Senhor. E aí quando eu estava passando pela Covid, Glória. eu falei assim, Deus é tão lindo que um mês antes ele tinha me levantado para jejuar por mim e pela minha família. Veio na minha mente assim, para mim consagrar de manhã, né? Consagração pela vida física e espiritual minha e da minha família. Aí eu falei assim, mas nós estamos todos com saúde, não vou fazer não. Aí eu falei, não vou. Aí eu obedeci, eu passei 3 sexta-feiras jejuando por mim, pelo meu marido e os meus filhos, né? E uma quarta-feira, o dia todo. Amém. E aí quando passou, a gente pegou Covid, eu falei, nossa, Deus é lindo. Porque nós não fomos afetados no espiritual, nem tanto no físico. Porque os meus filhos não ficaram abalados, não ficaram com medo de morrer. Sabe, nós ficamos em tranquilidade. Lá todo mundo passando mal, mas a gente ficava, todo mundo assim, como se não estivesse passando mal, sabe? Que Deus fala aqui que Ele lança fora todo medo, né? Não há medo, ao contrário, perfeito amor expulsa o medo. Então, o perfeito amor de Deus, Ele expulsou lá de dentro do meu lar todo medo da morte, todo medo de cada um de nós, sabe? Eu me lembro que o Davi estava querendo me abraçar e eu falava assim, não abraça não, meu filho, para você não pegar. E ele falava assim, mamãe, eu quero te abraçar, mamãe. Eu empurrava ele, ele falava assim, se a senhora morrer, eu morro junto, por favor, me abraça. Aí eu falei, meu Deus, aí eu comecei a abraçar ele. E aí eu estava deitada toda hora, ele chegava lá e falava assim, mamãe, a senhora está bem? Porque ele, o único que não sentiu nada lá em casa foi ele. E ele continua normal, aí ele falava toda hora lá em casa, mamãe, a senhora está bem? Aí eu falo, tô. Não, e ele fala assim, mamãe, a senhora me unge? Aí eu falo, pra quê? Ele fala, pra Deus me guardar daquele lá de baixo. Eita, glória. Ele fala assim, aí eu perguntei pra ele assim, pra te guardar de quê, Davi? Ele falou, pra me guardar do mal. Aí eu falo, que mal, menino? Ele daquele lá de baixo. Ele nem quis falar o nome, né? E ele todo dia, às vezes, quando ele vai dormir, ele fala, mamãe, ora por mim, me unge. Então a gente tem que mostrar para os filhos da gente sobre a oração, sobre o jejum, né? O Davi, sempre quando ele está doente, ele aprendeu a pedir para mim orar por ele, Marujão. E é engraçado que quando ele está doente, que eu esqueço de orar por ele, ele passa muitos dias dando febre. E no dia que o Marujão repreende, ele fica bonzinho, não volta mais a febre. Teve um dia que ele passou mais de uma semana dando febre. Aí eu dava todo tipo de remédio. Eu falei, João, quer saber? Deus disse que deu autoridade para nós, por que nós não estamos usando? Vamos orar. Aí nós começamos a orar. De tarde o Davi já estava bom, parece que não tinha nada. E às vezes nós esquecemos do poder da oração, né? Verdade. Nós esquecemos daquilo que o Senhor já nos entregou na nossa mão. Ele já entregou o dom da cura. Muita gente pensa que não tem, mas se você orar com fé, Deus vai te usar para curar. Deus vai te usar. Amém. E às vezes a gente fica pensando, não vou orar não, porque o irmão está passando o mesmo que eu estou. Como que eu vou orar por ele, sendo que minha vida está pior do que a dele? Mas Deus vai te usar nesse momento. Deus vai te usar para te mostrar que não é você, que é Ele que faz. Porque muitas das vezes nós achamos que é nós, mas não é nós, é Ele. Ele que faz na vida da pessoa. E que nós temos que entender que nós não somos nada sem Ele. E que Ele faz tudo na nossa vida. Sexta-feira passada, o Senhor estava me dando um louvor na mente quando eu estava deitando, antes de vir para a oração, esperando a luz de uma racaça. E Deus me dando louvor e eu questionando com ele. Eu falei, não vou louvar esse hino não, que eu peguei a peste. Como é que eu vou louvar esse hino?
no espírito, não é? É o espírito cantando o hino e eu discutindo no espírito, falando, eu não vou louvar esse hino, não. Aí, sabe como a gente é teimosa, né? E eu falei, não vou. É da Sara Faria, Sobrevivi. Aí eu fui meditar na letra, que nenhuma praga me matou, nenhuma flecha me atingiu. Aí eu aprendi a ganhar perdendo. Aí fala, a letra dele é linda, só porque eu não sei louvar. Se o irmão Jorge souber, ele louva para nós depois. Então fala sobre a praga, que Deus nos livrou da morte. Deus estava mandando eu louvar Ele e eu questionando, né? Porque eu tinha pegado a Covid, sabendo que Deus já me curou, né? Às vezes nós somos assim, muitas vezes nós acabamos de sair do milagre e nós esquecemos do milagre. Eu me lembro que quando o Senhor estava pregando lá para os discípulos, né? E que Ele fez a multiplicação dos pães, o que aconteceu? Eles foram para o mar e eles esqueceram do milagre da multiplicação do pão, né? Ficaram apavorados. E muitas das vezes nós somos igualzinhos a eles. Deus fez um milagre na nossa vida e nós esquecemos. Glória a Deus. Esquecemos do milagre. Eu sei que Deus cuida da gente em tudo, no mínimo detalhe. Eu me lembro que quando eu comecei a ficar ruim, o irmão Jorge já veio, fez a autoterapia em mim, a pastora mandou um remédio, a Lorena também comprou uns remédios, e o João estava sem dinheiro. Deus é tão maravilhoso que ele usou a pastora, o Jorge, a Lorena, até a Ludmila foi lá em casa, me deu um açaí. Sabe? Eu vejo que Deus cuida da gente, nos mínimos detalhes. A Lorena fez uma compra pra gente, que ainda hoje ainda tem umas coisinhas da compra que ela fez. Aí eu falei assim, nossa, como Deus é lindo. Eu falo pros meninos, tá vendo como Deus cuida da gente? Sempre eu falo pros meus filhos, tudo que alguém dá pra nós, eu falo pra eles, tá vendo que Deus cuida da gente? Amém. E eu sempre falo, tá vendo como Deus usa as pessoas? Porque os filhos da gente, a gente tem que ensinar eles. Porque Deus fala, ensina o teu filho o caminho que deve andar, né? Se ele se desviar, mas você ensinou o certo para ele. Amém. E eu falo para os meus filhos, sempre ser grato. E aí eu falava assim para a Samanta, toma remédio. Aí eu fiquei, e era um ajudando o outro. Quando podia, eu lavava, fazia. Quando eu não podia, um nunca lavava. Era assim. Então, eu fazia almoço. Sei que eu fiquei ruim. Tinha dia que nós íamos almoçar 3, 4 horas quando eu conseguia fazer almoço. Mas eu sei que Deus, ele fala que tudo, fala assim na palavra dele, tudo posso naquele que me fortalece. É Deus que nos fortalece, tudo nós podemos nele, né? Porque ele nos fortalece. E eu sei que eu dou graças a Deus que a gente passou pela Covid. Nenhum de mim e dos meus filhos precisamos ser internados. Nós passamos em casa. Podia vir aqui fora no pátio, sentar no sol, pegar no ar, sabe? Não precisamos de ir para o hospital, ser internado. Porque eu falei, eu não quero ser internada, que eu não quero deixar os meus filhos. O João até pensou de me internar, mas eu falei, eu não vou. Porque os meninos também estavam com Covid, quem que ia cuidar deles, né? E as minhas irmãs estavam até com medo de chegar lá em casa, de Covid. Entendeu? Elas nem vinham, a outra porque está grávida, eu entendo, né? Que ela tem que se cuidar, mas aí a gente sabe que Deus que está no controle. Amém. E eu entendi que às vezes os irmãos em Cristo é muito melhor do que a família de sangue. E que a gente tem que entender que a nossa família é o de dentro da igreja. Amém. Porque Deus falou, que a Ludmila me falou, que Deus falou, os meus irmãos é aquele que faz a minha vontade. Verdade. Jesus falando quando o discípulo perguntou quem eram os irmãos dele. E ele falava, aquele que faz a minha vontade, esses são meus irmãos. Amém. E aí eu vejo tanto que o irmão Jorge, Deus usou ele muito, ele não ficou com medo de pegar Covid, ia lá em casa, fazia autoterapia em mim, dava remédio, fazia no Luca, na Samanta, no Taone em mim, e Deus guardou ele. Eita glória. Então, vale a pena a gente servir a Deus, vale a pena a gente passar por tudo, porque a gente não passa só. Deus, ele não deixa nós passarmos só. E Deus fala que ele vai dar o galardão dele, né? E eu creio que o irmão Jorge, a pastora, a Ludmila, a Lorena, todos eles vão ter o galardão, porque Deus fala, se fizer para um desses pequeninos,
ainda está fazendo para mim. Amém. E eles não fizeram pensando em mim, mas pensando em Deus, porque Deus fala que tudo nós fazemos para a glória dele. Amém. E eu creio que eles fizeram foi para a glória de Deus, não para dizer que eles fizeram, mas para a glória de Deus. Glórias ao Senhor. E eu vejo que Deus é maravilhoso, que Deus é lindo, né? Que a gente já está todo mundo bem. A Samanta já melhorou. Eu fiquei mais preocupada com a Samanta, porque logo ela tinha arrancado 4 dentes. Aí ela estava sangrando e tinha uns ponteados. Aí ela menstruou e pegou Covid. E a bichinha estava magra, né? Eu falei, meu Deus, guarda a Samanta. Mas como eu tinha orado e Deus guardou, né? Porque eu tinha orado pelo nosso corpo físico e espiritual. E eu vi que nenhum de nós ficamos abalados, com medo de morrer. Essas coisas que o povo do mundo fica apavorado. Sabe, nós tivemos a tranquilidade, a paz, porque o amor de Deus estava com a gente lá dentro do nosso lar. Sabe, Deus é maravilhoso. Quando nós temos Deus, a gente passa por tribulação, por tudo, sabe, ileso, sabe, porque Deus, Ele passa com a gente. Quando Sandraque, Mesaque e Abidnego foi lá para a fornalha, quando ele chegou lá, o anjo estava lá junto com ele. Eu creio que era o próprio Jesus lá passeando com eles. E que nem um fogo daqueles ardeu neles. E eu entendo que às vezes a gente pensa assim, não, Deus vai me livrar, não vou pegar essa pandemia. Se nós temos que orar para Deus fazer a vontade dele. E se nós pegar para ele nos livrar, porque muitas das vezes nós oramos contra a palavra do Senhor, né? Porque Deus fala que nós, às vezes, não recebemos porque pedimos mal ou porque não sabemos orar. E eu sempre falo, Deus me ensina a orar, me ensina a pedir. E eu falo assim, Senhor, me ajuda, porque às vezes a gente é fraca, né? A gente fica pensando. Mas eu estava meditando esse dia lá em casa, do jeito que nós estávamos, eu não questionei nenhuma vez a Deus por que eu peguei Covid. Porque que minha família pegou, nenhum questionamento saiu da minha boca. E nem os meus filhos, sabe? Eu entendo que Deus preparou o nosso emocional, o nosso espiritual para nós não questionar, porque quando nós questionamos, a prova fica maior, a gente passa mais tempo. E se nós passa calado, é mais rápido nós sai, né? E eu vi que a gente passou rápido, sabe? Rapidinho nós saímos da Covid, Deus é maravilhoso. Então, quando todos nós estivermos passando pela luta, não vamos questionar por que aconteceu. Deus sabe de todas as coisas. Amém. Antigamente eu era muito de questionar por quê, porque o Senhor fez isso, porque o Senhor deixou acontecer isso. Um dia eu estava falando para a Luz, às vezes acontece coisa no passado da gente, que eu estava questionando, Deus, por que o Senhor deixou acontecer isso comigo? Por que o Senhor não me livrou, né? E muitas das vezes Deus nem tem culpa, né? Nós que vamos faz coisa errada, depois que Deus nos livre. Nós que erramos no passado, eu dei uma oportunidade para alguma coisa. Aí a gente fica colocando o porquê de Deus, sendo que Deus não está nem no negócio. São as nossas atitudes que fizeram acontecer, né? E a gente tem que ir aprendendo, né? E tem uma parte que fala aqui: felizes que lavam as suas vestes, assim tem direito à árvore da vida, e pode entrar na cidade pelas portas. Eita, glória. Felizes que lavam as suas vestes. Nós temos que lavar nossas vestes, branquear no sangue do Cordeiro, né? Porque nossas vestes não podem ficar sujas, porque no céu não entra pecado, não entra iniquidade, não entra mentira, não entra engano. Tem uma parte que fala assim: fora ficarão os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, idolatras e todos que amam e praticam a mentira. Eita, A palavra do Senhor já fala que vai ficar de fora. Então nós temos que vigiar para que nós não venhamos ficar de fora da cidade. Eis que venho em breve. Feliz aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E muitas vezes as pessoas pensam que a vinda do Senhor vai demorar, mas eu acho que não vai demorar, não. Eu sinto no meu coração que Jesus está vindo. E eu falo para os meus filhos: Jesus está voltando. Se eu e vocês vão sofrer aqui na terra, porque eu não vou estar aqui para ajudar vocês.
E eu falo pra eles, porque quando a mãe está do lado, a mãe ajuda, né? E a mãe subindo, os filhos vão ficar desamparados, nem todo mundo vai parar os filhos dos outros, né? E eu falo pra eles, vocês se preparam, porque a salvação é individual. Não tem negócio de vô, não. Ah, vô. Pra Deus não tem negócio de neto, não. Pra Deus é filho, não tem neto, não. Deus tem filho. E que a salvação é individual. Eu não posso orar e meu marido ir pro céu por minha causa. Não, eu tenho que ir por ele mesmo. Entendeu? A salvação é individual, a gente tem que vigiar. Porque Deus não vai levar meu marido por minha causa, vai levar meus filhos por minha causa, não. Se eles estiverem preparados, eles vão. E eu oro para Deus salvar eles, mas eles têm que fazer a parte dele, porque Deus nos dá o livre-arbítrio de morar com ele no céu. Se você não quer morar com ele, ele não vai te obrigar. Ele não te obriga a morar com ele, passar a eternidade com ele, sendo que você não quer aceitar ele aqui. Se você não quer aceitar ele aqui na terra, você vai querer morar com ele no céu? Então nós temos que estar preparados. Eu sempre oro, Senhor, me prepara para quando o Senhor voltar a me achar de pé. Eu sempre sonho com arrebatamento. Eu falo, Deus, eu quero participar do arrebatamento. Eu não quero ficar nesse mundo. Eu falo para ele, Deus, eu não quero ficar nesse mundo. Nem que o Senhor me mate antes, mas eu não quero ficar nesse mundo depois da tua vinda, porque vai ser difícil. Nem todos vão suportar a perseguição. E não vai ter paz que nem nós estamos tendo, de vir para o culto na hora que quer, de ir para o supermercado na hora que quer, fazer comprar no supermercado aquilo que você precisa. Quando Jesus voltar, vai ser diferente. Você pensa que você vai no supermercado fazer a compra aquilo que você quer, se você não tiver a marca? Se você não tiver a marca, você não vai comprar. O sistema vai estar totalmente comprado pelo anticristo. E nós temos que entender que Jesus está falando, que ele está vindo. Que ele fala, esse que vem em breve. O breve de Deus não é que nem o nosso, né? O minuto de Deus é diferente, o tempo, o ano, tudo dele é diferente do nosso. Nós não sabemos o dia e nem a hora, mas ele fala que nem ele sabe, Jesus, somente o Pai, nem os anjos sabem o dia e a hora que ele vem. Amém. Mas ele fala que ele vem. Amém. Glória. E que nós devemos estar preparados. Lud, vai uma hora aí para mim para me falar. Ou sim, pois é. Que nós venhamos nos preparar, porque quando o Senhor vir, que nós venhamos subir junto com Ele. Que nós venhamos nos santificar mais todos os dias. Que nós venhamos gastar tempos e tempo de oração, ajudar o nosso irmão, não julgar mais. Eu sempre oro todos os dias, Deus me ajuda a não julgar nunca mais o meu irmão. Amém. Se ele caiu, que eu venha ajudar, que eu não venha olhar pelas falhas, porque nós somos seres humanos. Nós não venhamos querer tanto se escandalizar com que o irmão caiu ou o irmão pecou, mas nós venhamos ficar firmes para que nós não venhamos pecar, porque, que nem o pastor Francisco falou, que para Deus a fraqueza do irmão não incomoda ele, mas incomoda a gente, né? É verdade. E que nós temos que limpar os nossos olhos para não ficar só olhando pela fraqueza. De um tempo para cá eu tenho olhado mais pela qualidade da pessoa do que para a fraqueza. Eu falo, Deus me ajuda a olhar mais o ponto positivo da pessoa do que para o negativo. Porque nós todos temos positivo e negativo. E às vezes nós esquecemos que a pessoa as qualidades, colocamos só os negativos. Verdade. No casamento é assim, a gente tem que estar olhando mais pelos pontos positivos do marido do que pro negativo, porque se você ficar só olhando mais pros defeitos, você não casa com homem nenhum e demora, né? Eu falando pra Lud, falei, Lud, você pensa que a gente arruma casamento pronto? Ela falou, eu pensei que era. Eu falei, você pensou errado. Casamento ninguém acha pronto, a gente vai aprendendo, né? Com as falhas, com os erros, aprendendo a suportar um ao outro. Amém. Porque cada um veio de uma cultura diferente, né? De uma criação, o temperamento dele é diferente do meu, o meu é do dele. Pensa na menina brava, né? Eu. Qualquer coisinha eu tava de pico. Comigo não tinha negócio de. Eu era zangada, eu dormia mesmo com raiva mesmo, e não tinha quem fizesse eu mudar. Se eu ficasse zangada, era o dia todo sem falar. Eita. Falava. Aí um dia eu ouvi uma pregação que uma irmã falou que ela queria que o marido dela mudasse. Numa rádio, eu morava lá embaixo.
Aí Deus falou para ela, não é seu marido que precisa mudar, é você que precisa mudar. Nossa, foi como se Deus estivesse falando para mim, sabe? Aí eu fiz assim na hora. Eu falei essa palavra para mim, deixa eu ouvir mais. Aí desde então eu falei, quer saber? Se Deus falou que eu estou errada, eu vou mudar. Eu mudei. Quando eu mudei, meu marido mudou. Glória a Deus. Entendeu? Aí a gente vê que a gente que tem que mudar. Às vezes você fica vendo o erro da pessoa do seu lado, esquecendo que é você que é errado. Que a gente às vezes não se analisa, né? Nós temos que nos analisar, ver os nossos erros. Às vezes nós cobramos tanto do outro e às vezes somos nós mesmos que precisamos mudar. Então que nós não venhamos olhar pelas falhas dos nossos irmãos aí na igreja. Se o irmão não vê, vamos tentar saber o que ele está passando dentro do lar para nós ajudarmos, porque nós somos um corpo. Se um corpo uma parte do corpo está doente, nós temos que ajudar, né? Porque o corpo todo sente a dor um do outro e nós temos que ajudar o nosso próximo. Estava vendo um vídeo de uma pastora que ela foi visitar a ovelha dela tinha saído da igreja. Quando ela chegou para visitar a ovelha dela, estava fumando na porta. A ovelhinha jogou um cigarrinho assim. Aí eles começaram a cantar um louvor para ela voltar para casa. E ela começou a chorar, sabe? Eles não olharam para o que ela estava fazendo, que ela estava fumando cigarro. E eu vi o cigarro lá, eu falei, nossa, nós temos que ser assim. E ela começou a chorar e cada irmã deu uma rosa para ela. Cada uma chegava lá e entregava a rosa. Ela estava num short bem curtinho, sabe? Uma mini brusinha assim. Mas ela começou a chorar e o menino era para ela voltar para a igreja. Eu falei, nós temos que ser assim. Ir atrás das ovelhas, não deixar só nas costas dos pastores, né? Porque quem gera a ovelha, quem é? Não é a ovelha? E às vezes nós esquecemos que é a ovelha que gera a ovelha. Não é pastor que gera a ovelha. Pastor cuida. Nós que somos ovelha, que temos que visitar, ou mandar mensagem, perguntar, irmão, hoje eu senti sua falta no culto, o que aconteceu? Eu falo para Deus, eu estou orando para Deus me dar um celular para mim usar ele na obra do Senhor. Eu falo, porque quando eu tenho meu celular, eu vivo mandando mensagem assim, os que não é crente do meu celular, versículo bíblico. Aí eu falo, Deus me presenteia com o celular para me fazer a obra do Senhor. E todos os dias Deus já me deu para me ligar para os irmãos, tipo, pego o número, vou ligar e falar um versículo, nem que seja só para ler uma palavra e desligar o telefone. Mas aí nunca deu. Eu falei, Senhor, me dá um celular para a tua obra. Glória a Deus. Porque às vezes nós somos mais de criticar, o irmão não veio hoje, mas a gente nem sabe o que o irmão está passando dentro do lar, se ele está desempregado, se ele está fraco espiritualmente, se ele não. Porque é nós que temos que ajudar o nosso irmão. Porque a palavra do Senhor falou que nós temos que ajudar um ao outro, temos que orar um pelo outro. E a unidade, e a igreja hoje está faltando muito isso, de amor pelo outro. Porque às vezes nós somos mais de julgar, o irmão está com medo que não veio para a igreja. Mas você foi lá perguntar, conversar, por que ele não foi? Porque às vezes o irmão não veio porque está passando por alguma dificuldade, às vezes tem vergonha de vir para a igreja e só chorar. Porque eu me lembro quando assim que eu entrei na igreja, ali na TV7, eu estava tão machucada, tão frágil, todo culto eu chorava. Se um pastor falava comigo, eu chorava, sabe, quando a gente está assim, a gente fica muito fraca espiritualmente, tudo você chora. Então essas pessoas precisam de amor, precisam de cuidado. E às vezes nós somos muito, às vezes nós nem sabemos, mas nós podemos condenar uma fé com nossas atitudes, com um erro nosso. E Deus vai cobrar o sangue daquela pessoa de nós. É muito sério isso, nós botar uma pessoa para o inferno por nossos erros, por nosso julgamento. E eu falo para Deus, Senhor, me ajuda a vigiar, a olhar como o Senhor vê a pessoa que está do meu lado. Que às vezes aquela pessoa que você pensa que não precisa de ajuda é a que mais precisa de ajuda. Porque ela não parece que precisa, mas ela